Olá, meus queridos, grande prazer estar aqui com vocês nesse momento para falar de um tema importantíssimo nos dias atuais, que é o tema da apologética protestante. E nós vamos desenvolver aqui um pouquinho sobre o que o que significa esse termo, como que esse termo foi cunhado pela igreja, pela teologia moderna e por que ele é tão importante para a igreja não só moderna, como foi para a igreja primitiva também, né? E aqui eu quero começar então dividindo essas duas palavras, tanto a palavra apologética quanto a palavra protestante. E nos voltando então para a palavra apologética, ela é uma palavra que deriva de outra muito conhecida no nosso contexto, que é apologia. Apologia é uma palavra grega que é muito bem traduzida por defesa. Então, apologia é uma defesa. No tempo antigo, apologia era usado num sentido forense, num contexto forense, de responder judicialmente a algum ato. Nós temos um livro dentro da filosofia muito conhecido de Platão, que é aquele Apologia a Sócrates, onde no livro ele vai mostrar o julgamento de Sócrates e toda a defesa que Sócrates ele desenvolve para si mesmo. Então, apologia era uma palavra usada nesse sentido judicial, quando uma pessoa teria que responder diante de um tribunal o porquê que ela era inocente. Já aqui no Brasil, a gente usa a palavra de maneira diferente, né? É comum nós escutarmos sobre apologia a drogas, apologia ao crime, e aqui tem um sentido mais pejorativo, que é justamente uma defesa a algo que é moralmente errado, algo que infringe a lei e tudo mais. Mas em sentido literal, apologia significa defesa. E a palavra apologética ela tem essa raiz e vai ser cunhada pela filosofia em épocas mais recentes. Então, você não vai achar, por exemplo, um escrito antigo que vai usar a palavra apologética. Mas, enfim, apologética significa defesa da fé. É um termo cunhado pela teologia. Protestante é uma palavra que vai nos remontar lá no século XVI, a Reforma Protestante. Como é conhecido por nós desde a época da escola, nós já estudamos esse tema, que tem figuras icônicas como Martinho Lutero, Auriculaus Zwingli ou João Calvino, entre outros nomes também muito importantes dessa fase. Então, a Reforma Protestante vai ser um movimento de busca a retornar à ortodoxia, e aqui por ortodoxia nós nos referimos à doutrina fiel apostólica, aquela ensinada por Cristo e levada pelos apóstolos. Então a reforma vai ser um movimento que vai voltar para essas doutrinas, buscar reparar aqueles excessos, aqueles erros que a igreja naquele momento estava vivendo. E para seguirmos aqui com nossa definição de apologética protestante, é importante frisar que nós vamos ter Lutero, que vai desenvolver toda a sua teologia e ali desenvolver um movimento que futuramente vai ser conhecido como luteranismo. E o protestantismo, ou a igreja reformada, ela vai ser fundamentada com base no que desenvolve João Calvino em Genebra. E aí nós temos a obra magna de João Calvino, que são as suas Institutas da religião cristã, onde ele vai ali trazer todo um fundamento doutrinário e argumentativo da fé protestante. E aqui nós unimos essas duas palavras, então, apologética, que é a defesa da fé, e protestante, remontando essa bagagem teológica desenvolvida por esses reformadores. Então, a apologética protestante vai ser essa defesa da fé desenvolvida não, né? Mas da fé defendida por essas pessoas. Então, vamos tratar de um primeiro ponto, dois pontos, na verdade. A fé, ela precisa de fato ser defendida? Porque quando nós falamos da fé cristã, da fé protestante, nós estamos falando daquela doutrina colocada por Cristo e promulgada pelos seus apóstolos, pelos seus 12 apóstolos, 13 considerando Paulo posteriormente. Essa fé sólida, forte, poderosa, movida pelo Espírito Santo, realmente precisa de uma defesa? O segundo ponto, será que nós,
pessoas falhas, pecadoras, somos o público ideal para poder realizar essa defesa? E é isso que vamos buscar entender nesse vídeo e desenvolver o nosso pensamento. A primeira questão é que a própria Bíblia nos conduz a uma postura de defesa. Nós temos um texto que está na carta de 1 Pedro, no capítulo 3, o versículo 15, onde Pedro ele vai dizer: estejam sempre prontos para responder àqueles que vos perguntam e para dar razão da vossa esperança. Então Pedro ele coloca aqui uma postura de estar sempre pronto para responder, para defender, conhecer de fato aquilo que nós professamos, e ele mostra a forma que isso deve ser feito, por meio da razão. O que entendemos como razão, inclusive até um tema de um próximo vídeo que estarei fazendo aqui nessa plataforma, mas por razão nós definimos a maneira sistemática de se apresentar uma doutrina. Então nós temos que ter uma posição de responder, de estar pronto a responder, e isso, obviamente, já pressupõe um conhecimento. Então o verdadeiro apologeta ele tem que conhecer a fé que professa, e ele tem que estar pronto para responder em qualquer ocasião. E qual que é o meio que ele vai usar para responder? A sua razão. Então, a fé cristã, a fé protestante não deve ser uma fé sem sentido. Normalmente, quando nós falamos de fé, algumas falas modernas ou de algumas denominações vai dar a entender como se a fé fosse um tiro no escuro, algo que não podemos entender, algo que não podemos explicar, mas esse não é o sentido bíblico. Uma vez que o próprio Cristo é chamado de Logos divino pelo apóstolo João. Logos, que literalmente significa razão. Então, a nossa fé é extremamente fundamentada em toda a lógica possível. Então, quando Pedro apresenta que o meio para responder àqueles que nos perguntam sobre a nossa esperança é a razão, é o raciocínio, aqui nós temos que nos ater verdadeiramente em como fazer essa apologética e por que ela é tão importante para nós. E respondendo à segunda objeção que nós levantamos aqui, será que eu sou a pessoa ideal ou que nós somos as pessoas ideais para poder fazer essa defesa? E aí eu queria citar um texto que está lá em Filipenses, no capítulo 1, e para isso eu vou usar aqui a Bíblia na versão ACF, que ela vai dizer, capítulo 1, versículo 7, como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Então Paulo atribui aqui que todos esses cristãos que compartilham da mesma graça de Paulo estavam juntos na defesa desse Evangelho. Então sim, nós somos aqueles que devem ser capacitados para tal ato apologético, para tal ato racional, que é a forma que Pedro utiliza para falar dessa postura de defesa, dessa postura de estar pronto a responder. Nós somos essas pessoas. E, obviamente, nós não vamos aqui, quando nós vamos tratar de razão, como nós vamos tratar de defesa, nós não vamos aqui usar técnicas de persuasão, que hoje é muito famoso no meio coach, né? Algumas técnicas de fala, de persuasão. Não, mas o método racional bíblico é o método da iluminação divina. Então, o próprio Cristo, através do seu Santo Espírito, vai capacitar os crentes e os cristãos a se colocarem como apologética, como apologetas, né? Como aqueles que estão sempre prontos para responder à sua fé. E eu poderia aqui citar um grande exemplo de apologeta na Bíblia, e eu gostaria de começar pelo Estevão, né? O diácono Estevão. E só daqui também nós vamos perceber que essa postura de defender a fé não é algo moderno ou não é algo dos primeiros séculos, que foram séculos que tiveram muitos concílios, né? Muitas respostas a heresias que surgiam. Mas desde os períodos bíblicos, assim, do cristianismo primitivo mesmo, era
necessária uma postura apologética. E aqui, para começarmos a citar Estevão, acredito que seja um grande exemplo na Bíblia do que é um cristão apologeta. Então, lá em Atos, nós vamos ter o relato da vida de Estevão. Estevão foi um homem levantado pelos apóstolos como aquele que seria um diácono da igreja. E a Bíblia fala que Estevão, ele tinha uma inteligência, ou como a palavra usada na Bíblia é eloquência, né? Exacerbada, ao ponto de que ele contendia com alguns fariseus acerca do evangelho. Então, Estevão, ensinando ali o evangelho de Cristo, aquilo que ele recebeu dos apóstolos que receberam de Cristo, ele era indagado e ele disputava nas sinagogas contra esses mestres da lei. E esses mestres da lei não conseguiam refutar Estevão, pelo fato de Estevão estar revestido com o poder do Espírito Santo. E estando assim apto a dar razão sobre o que ele acreditava. Ao ponto de que a Bíblia diz que os homens, ao olharem para Estevão, viu a face dele brilhando. E esse é um relato muito bonito e interessante. E isso levou Estevão a ser condenado pelos mestres da lei da época. Então Estevão ele foi apedrejado, e nós temos até a cena icônica, né, de Estevão caído aos pés de Saulo, e ali, então, finda a trajetória apologética de Estevão, com sua morte, e ele é conhecido comumente como o primeiro mártir da igreja. Vai ser o primeiro que vai morrer pela causa do evangelho de fato. E você agora pode pensar, poxa, você me falou o que é apologética, André, você me falou o que é a fé protestante, você me falou aqui a importância de ser um apologeta, você está me dizendo que a igreja desde o início teve essa postura e agora você citou o exemplo de Estevão. Mas o exemplo de Estevão não parece ser um exemplo tão bem sucedido, já que o fim da apologética de Estevão não foi uma conversão em massa, não foi um mega avivamento como nós vemos nos moldes de hoje, né? Mas além de Estevão não ter convencido os mestres da lei, ele foi condenado e morreu apedrejado. E é aqui que nós vamos diferenciar a razão protestante da falsa razão relativista da modernidade ou do coração dos homens. Quando nós falamos de uma razão cristã, nós estamos falando de uma razão que é baseada na realidade das coisas, na realidade que é sustentada pelo Deus que criou todas as coisas. Então, a apologética cristã, ela é fundamentada naquilo que é real, naquilo que é substancial, naquilo que é criado e sustentado por Deus. Ela não inclui uma ética preocupada só com o fim. O fim da apologética é convencer as pessoas de que minha fé é verdadeira. E aí, para alcançar esse fim, eu vou usar de tudo quanto é método, de tudo quanto é forma. Essa não é a intenção apologética. A intenção apologética, ela não é um fim de converter os homens, mas ela é um dever de estar sempre pronto a responder. A apologética é um dever de todos os cristãos. E como que nós sabemos que esse dever que Estevão, então, ele vai trabalhar em prol, foi bem sucedido de fato? Nós vamos saber pelo fim do texto, que vai nos dizer que Estevão, quando estava ali posto para morrer, caído no chão, ele olha para os céus e então a sua visão se abre. E ele consegue enxergar a Deus sentado no trono e a Cristo em pé à destra do Pai, ali esperando ele para o receber. Então, o êxito do apologeta não está em uma aprovação de todos aqueles que estão ao nosso redor. O êxito do apologeta não está em um avivamento que vai converter milhares e milhares de pessoas. Ainda que isso possa acontecer, como aconteceu de fato. Nós temos a primeira pregação do apóstolo Pedro, por exemplo, que tem esse resultado. Mas o verdadeiro sucesso e êxito da missão apologética é justamente uma fé genuína, uma união com Cristo, que nos proporciona, então, a visão beatífica, como chamamos na filosofia, né? Que é contemplar o nosso Deus face a face, contemplar a glória do nosso Senhor. E para caminharmos aqui para uma conclusão, eu poderia citar muitos outros exemplos do próprio apóstolo Pedro, como falei aqui agora,
Ou do apóstolo Paulo, que sempre que entrava numa cidade nova, ele começava pelas sinagogas para disputar ali. Então nós vemos a posição apologética. Mas eu queria concluir, depois de mostrar a importância desse tema, dessa ciência teológica, dizendo que a base do apologeta sempre deve ser uma vida devota. Aquele que não tem devoção a Deus dificilmente vai conseguir dar razão da fé que professa. Então, uma vida devota inclui uma vida totalmente separada, a buscar conhecer ao Senhor, seja em uma consagração total, numa busca detalhada e incessante pela verdade de Deus, e seja numa vida de oração, de estar sempre com Cristo, buscando os seus sagrados e divinos conselhos, para que assim possamos desenvolver o nosso coração, a nossa alma por completo. O apologeta não é aquele que somente lê bons livros, decora bons argumentos e consegue responder todas as questões. Não. O apologeta é aquele que tem uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida devota, e é aquele que realmente está pela causa do Evangelho, que está pronto e apto a carregar a cruz de Cristo e assim caminhar para o nosso objetivo, para a nossa esperança. Eu quero concluir aqui esse vídeo com essa reflexão e também gostaria de citar, apesar de ter uma epistemologia diferente desse homem, que é Cornelius Van Til, ao ler o material dele, ele cita uma frase sobre apologética que eu acho muito interessante. E ele diz assim, que a apologética não é para ganhar do outro, é para ganhar o outro. Lógico que a gente trabalhou aqui sobre a questão dos fins, né? Não vamos ter uma apologética para converter as pessoas. Mas quando o Van Til ele fala de ganhar o outro, ele fala da preocupação genuína em estar defendendo e expondo aquilo que é a verdade de Cristo. Meus amigos, esse foi o vídeo, esse foi o tema trabalhado. Nós poderíamos falar e usar diversos outros exemplos, poderíamos citar os primeiros concílios ecumênicos que tinham esse cunho e esse sentido apologético, mas ficaríamos com um vídeo muito longo para isso. Se vocês quiserem uma continuação desse tema, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do desenvolvimento da apologia cristã, da apologética cristã, e principalmente da apologética protestante, comentem nesse vídeo, curtam, compartilhem. Meu nome é André, sou estudante de teologia, filosofia, história. Vocês que querem conhecer mais sobre o que eu pesquiso, o que eu ensino, o que eu acredito, eu convido a vocês a visitarem a minha rede social e até mais.